tudo bom? Olá, pessoal. Tudo bom, gente? Mamãe chegou. Boa noite. Meditazen chegou, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bom com vocês? Como foi o dia de vocês? Foi bom? Foi ruim? Foi agitado? Espero que estejam bem, todos vocês aí. Hoje a gente vai ler mais um capítulo do nosso livro Palavras do Coração, de Meimei, certo? Número 5. Bia chegou também, minha irmãzinha. Mensagem número 5. Que na verdade esse livro tem 28 capítulos. Aí hoje já é número 5. Que passa muito rápido. Quando a gente vê já vai ser bem no finalzinho já. Aí, cadê? Tem 3 pessoas. Eu vou ver se entra mais alguém. Aí eu vou ler a mensagem chamada Coragem no Caminho. E vou ler um trecho do Evangelho que fala sobre a fé, certo? Que a mensagem foca muito na fé. A fé humana e que infelizmente é muito, como é que eu posso dizer? Frágil, né? Quem tem que ter uma fé mais forte, né? Confiar mais em Deus. Boa noite, Jaime. Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, Babi, meu nome é Bárbara, sou espírita. Essa já é a quinta live que eu tô fazendo e toda semana eu tô trazendo uma pessoa. Quinta-feira agora tem um convidado, bem gente boa, que ele trocou o horário das 3h30, que ele fazia live 3h30, que é o Anderson. E vai fazer hoje de 9h30 da noite, que o Instagram dele é Gurizada Espírita. Aí quinta-feira ele vai fazer live comigo aqui pra gente ler uma mensagem e ele dizer o que ele acha, a gente aprender, né? Todos nós aqui assistir e aprender junto. Eu vou começar a ler já. Vou começar a ler aqui. A mensagem se chama Coragem no Caminho. Se chegaste aos dias anuviados de pranto, à vista de ocorrências infelizes, acende a luz da esperança e caminha adiante, olvidando na retaguarda o que te possa parecer aflição e desengano. Outro dia, com novas emoções, espera-te amanhã, renovando-te a vida. Circunstâncias inesperadas te deslocaram da segurança em que te vivias, arrojando-te nas dificuldades do começo da existência. Esquece quantos te surgiram por instrumentos de inquietação e lembra-te de que as oportunidades de trabalho continuam brilhando para os que não se deixam vencer pelo desânimo. Bom, até esse trecho aqui, ele diz que quando alguma ocorrência acontecer, porque assim a gente não controla o tempo, certo? A gente não controla imprevistos, não controla acontecimentos. Olá, irmãos Rita, que eu esqueci o nome dele. Seja bem-vindo. Quando aparecer alguma coisa, algum acontecimento, alguém falar alguma coisa, assim, é uma coisa inesperada que a gente não tem como controlar, né? E a reação da gente é logo o quê? Tristeza, desânimo. E infelizmente a gente não aceita porque a gente acha que controla muita coisa, né? A gente controla tudo. Tudo que acontece a gente quer controlar, como é que se diz? Colocar tudo não nos braços, mas nem tudo a gente pode fazer isso, porque tem certos acontecimentos que nos ocorrem que é para fazer com que a gente aprenda alguma coisa, para avisar pra gente que a gente não controla tudo, que sempre há alguma coisa para aprender. Por exemplo, um imprevisto de um
de atraso, o imprevisto de, às vezes, falta alguma coisa dentro de casa, dentro da casa da gente. Às vezes uma pessoa é ignorante com a gente, grita, e depende muito do como a gente vai reagir. E geralmente a gente reage com gritaria ou com desânimo ou com tristeza. Mas a gente deve aprender que essa pessoa ou esse acontecimento tá ali para mostrar alguma coisa pra gente, né? Para mostrar que você precisa mudar alguma coisa. Que às vezes acontece de alguém falar alguma coisa com você e você sentir raiva, sentir inveja. Às vezes você nem achava que tinha inveja, mas você sentiu inveja e você tem que trabalhar, você tem que observar e trabalhar, que isso não faz bem, isso são vícios morais que nos fazem mal, né? Continuando aqui. Pessoas queridas talvez se te hajam transformando em obstáculos à paz, compelindo-te à travessia de espessas nuvens de lágrimas. Esquece os que se acomodaram com atitudes irrefletidas e pensa nas dedicações sinceras que te felicitam as horas. Alguém a quem amas enternecidamente haverá falhado nos compromissos assumidos, relegando-te ao abandono. Esquece o menosprezo de que terás sido objeto e conserva a imagem desse alguém no tesouro de tua gratidão pela felicidade que te deu e prossegue em frente, na certeza de que a vida te ofertará estradas novas para a aquisição de alegrias diferentes. Acontecimentos calamitosos te impeliram a vacilar nos fundamentos da fé ainda insegura. Esquece, porém, os fatos amargos e adianta-te na jornada para diante, valorizando os recursos espirituais de que dispões, recordando que o céu continua alentando a última planta das últimas faixas do deserto e revigorando o verme da mais oculta reentrância de abismo. Seja qual seja o tipo de provação que te incline ao desalento, vence o torpor da tristeza e segue para a vanguarda de tuas próprias aspirações. Da imensidão da noite nascerá sempre o fulgor de novo dia. Não te permitas qualquer parada nas sombras da inércia. Trabalha e prossegue, em frente, porque a bênção de Deus te espera em cada alvorecer. Nessa última parte ele diz que quando alguém falar alguma coisa ruim com você, algum acontecimento aparecer no seu caminho, né? Que a gente saiba reagir de uma forma sábia, que a gente não enxergue só um lado, porque geralmente enxerga um lado, não enxerga os dois lados. Que a gente aprenda a observar o que aconteceu, o que a pessoa falou, que a gente também tem que ter uma consciência de que a outra pessoa também está aprendendo, não é só a gente que erra, não. Outras pessoas também erram, certo? E a questão de esquece o menosprezo de que terás tido objeto de conserva a imagem desse alguém no tesouro de tua gratidão pela felicidade que te deu e prossegue em frente. A gente, infelizmente, não esquece muita coisa, mas a gente tem que ressignificar o que a outra pessoa falou com você, tentar perdoar de alguma forma, tentar enxergar o acontecimento de uma forma mais leve, porque, infelizmente, a gente tem coisas que a gente não esquece. Mas a gente tem que lembrar desses acontecimentos com um sentimento de gratidão. Boa noite, Aloysio, seja bem-vindo. Com sentimento de gratidão, porque se a gente ficar lembrando desses acontecimentos que nos passam, né, no caminho, a gente só vai ficar guardando, se culpando e se sujando por dentro. Porque isso suja a nossa alma, contamina e não vale muito a pena. A gente tem que procurar ver outro meio. Minha mãe colocou aqui. Vede prudentemente como andais, de Paulo. Isso. Orar e vigiar. Orar
na questão de você estar atento, né? Vigiar, estar atento no que você está pensando, o que você escuta, como é que você vai reagir. E continuando aqui, falar que a questão do esquecimento, né? Que a gente não esquece, mas a gente tem que lembrar de outra forma. A gente tem que ressignificar o acontecimento ou alguma coisa que a gente escutou. Às vezes a gente escuta até fofoca, mas essas fofocas nem fez, não é nem a gente não é o que as pessoas falam. E a gente tem que aprender a tentar ter paciência e tolerância com algumas coisas, com algumas pessoas. E é muito difícil porque a gente ainda está aprendendo, a gente ainda é imperfeito. Porque é das nossas imperfeições ainda, ter raiva, ter ódio, A gente infelizmente tem essas coisas ainda, mas tem que procurar trabalhar isso, né? Para melhorar. A Luísa falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. O Evangelho diz claramente que a gente tem que... Deus deu livre-arbítrio e tudo que a gente vai estar plantando hoje, a gente às vezes vive muito no passado, que é muito amargurado, às vezes vive muito no futuro, que é muito ansioso. Mas tudo que a gente está fazendo para o grande futuro da gente tem que enxergar o agora, porque é do agora que vai refletir lá na frente. Então a gente tem que se preocupar com hoje, com esse momento agora, do que a gente está conversando aqui. E qualquer tipo de acontecimento que vier no seu caminho, vier na sua encarnação, que sempre vai existir problema, sempre vai existir provações, porque a gente tá resgatando. A gente não vai resgatar tudo numa encarnação só, mas o que está sendo necessário a gente resgatar, a gente está resgatando. Então que a gente olhe esses acontecimentos como oportunidades para a gente aprender alguma coisa, aprender o que está ruim por dentro da gente ainda, e não se revoltar, e não se culpar, porque esse caminho é um caminho sem volta, assim, um caminho como fosse uma rua sem saída, não tem solução nenhuma, vai piorar mais ainda a sua situação, né? Vai lhe sujar, vai lhe alimentar amargura, vai viver amargurado e não vai ter boas companhias espirituais também, não vai atrair coisas boas para o seu lado também, energias boas, né? Então, apesar de ser difícil, claro que tem momentos que a gente tem que, quando é vontade de chorar, a gente chora, porque a gente não deve guardar nada. Mas depois do choro, vem a alegria, vem o outro dia. Então, a gente tem que sempre enxergar o outro dia como uma oportunidade nova para a gente pensar melhor. A gente dizer, amanhã eu vou ser melhor que hoje, certo? Se esforçar, mesmo se a gente pensar em coisas negativas novamente, a gente muda o campo vibratório, né? Porque até quando a gente tá mal, o nosso lar, as pessoas que estão junto da gente ficam mal também. Então a gente tem que se vigiar muito na questão de palavra, de ação, de pensamento. Aqui. Paulo na estrada de Damasco ao incitar. Acho que não compilou tudo não, mas depois eu comento. Aqui fala, trabalha e prossegue em frente, porque a bênção de Deus te espera em cada alvorecer. Como eu falei, cada dia é uma oportunidade nova de procurar alguma coisa, quando você encontrar, né, no caminho, ou alguma coisa que alguém falou, algum acontecimento, que a gente não enxergue só um lado, enxergue todos os lados, que a gente procure, se tiver alguma desavença com alguém, que a gente procure resolver essa questão. E se a outra pessoa não tiver, assim, afim, né? Não quiser, mas aí a questão é com ele. Mas com você, se você tirar essa amargura, esse rancor dentro de você, você vai estar leve, você vai estar bem. Se a outra pessoa não tirou, aí já é problema da pessoa, certo? Mas é que a gente procure melhorar, que a gente procure encontrar os caminhos de cultivar sentimentos positivos e enxergar a vida de uma outra ótica, né? Mesmo com todas as dificuldades. Porque dificuldade sempre vai existir, mas com o sofrimento não é obrigatório, é opcional. A gente só vai sofrer se quiser, mas os problemas vão continuar vindo. Mas a gente tem que fazer o quê? Enxergar de outra forma, certo?
Aqui. Ao encontrar Jesus, não ficou se culpando e nem se justificando, apenas disse: o que queres que eu faça? Isso. A gente se justifica muito, a gente coloca muita desculpa para tudo. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu vou lá, amanhã eu... A questão aqui é que não tem mais tempo da gente tá deixando nada para amanhã. O que a gente puder resolver nessa vida, a gente tem que procurar uma orientação espiritual. Às vezes a gente nem sabe como é que faz, a gente pede orientação. Porque é normal, às vezes a gente está aprendendo ainda, a gente pede orientação, faz uma prece, pede orientação a Deus, a espiritualidade. Nossos amigos estão aqui para nos ajudar. Então a gente tem que procurar dar abertura, tirar o orgulho não vou precisar de ajuda. A gente tem que pedir ajuda quando a gente precisa, porque eles estão aqui para ajudar. Mas também a gente tem que ficar, como é que se diz? Com desleixo, aquela questão de você, eles fazem, se eu errar, outro dia vai perdoar. Não, a gente tem que ter bom senso. Aí também tem que fazer a parte da gente, não é porque eles ajudam que é fazer mais nada, né? Tem que fazer a parte daqui e eles fazem a parte de lá, só que a gente também tem que ter abertura para isso. Mãe falou: quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. André Luiz. Isso. Quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. É verdade, porque assim, o que eu estou falando aqui, por exemplo, eu tenho que procurar praticar no dia a dia, porque eles estão observando. Os meus amigos e os irmãos que infelizmente não querem o nosso bem, que eles observam também. Então eu tenho que procurar o que eu falar aqui, tenho que procurar praticar, tenho que procurar sentir meu coração de verdade, procurar praticar no dia a dia, procurar ter mais fé, né? Cultivar pensamentos positivos, porque é muito difícil o dia a dia da gente é muito agitado na correria, mas a gente tem que procurar um tempinho para respirar e orar, porque a gente precisa disso. A gente precisa de alimento material e espiritual, certo? E a nossa responsabilidade aumenta de acordo com o nosso conhecimento. Sim, quanto a gente mais sabe, mais estuda, mais problemas, assim, acontecimentos chegam para a gente nos testar. A gente pede paciência, chega a situações que pedem a nossa paciência, mas a gente não tem paciência. E quando a gente tem um certo conhecimento, quando as coisas chegam, às vezes a gente acha que não é capaz de passar, mas problemas nunca chegam para a gente, dizendo assim, por exemplo, uma situação financeira ruim. Você tem capacidade de mudar essa situação. Leva um certo tempo, mas tem capacidade. Não é só por conta desse problema que você vai ficar murmurando com mimimi, como as pessoas ficam falando aí, né? Não ficam se murmurando ali, bichinho, coitado, não. Ele tem que tomar iniciativa. Tem que procurar o que queres que eu faça. E procurar alguma solução ali, mesmo que seja pequena, mas quem coloca o primeiro passo para caminhar. Porque não é rápido. Porque não é um caminho rápido e eu quero amanhã. Não, é devagarzinho mesmo. E deixa eu olhar o tempo aqui. Eu vou ler uma lição do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas, da Instrução dos Espíritos. A fé, a mãe da esperança e da caridade. Eu vou ler um trecho aqui e a gente fala novamente, que tem a ver com a nossa lição aqui de Meimei. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor, porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, desperta a fé, todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque, se a menor dúvida vier abalá-la,
em que se torna um edifício que construíste sobre ela. Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofistas e as zombarias dos incrédulos. Porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para fazê-los ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segue nossos conselhos, mas interai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Aqui fala que a fé que é a mãe da esperança e da caridade. Porque a fé não vive sem a esperança, não vive sem a caridade. Porque é aquela base, né? Por exemplo, tem aquela história aqui do barco, da casa. Quando ela é construída com a boa base, quando vem o primeiro vento, não derruba ela, porque a base é sólida. Uma coisa é a gente tem que ter uma boa base e praticar essa base, porque às vezes só sabe, mas não pratica. E quando a base é fraca, é justamente isso, é a nossa fé que é fraca, quando a gente sabe das coisas e não pratica. Mas quando a gente vive o Evangelho, quando a gente lê e vive, qualquer coisa que chega pra gente, a gente não cai de imediato. A gente pode até ficar um pouco triste, mas depois volta a sorrir de novo. Porque a gente sabe que aquilo ali que está acontecendo é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. Apesar de ser, na hora, a gente enxergar só negativo, mas a gente observa, começa a nos vigiar e observar que aquilo ali está trazendo alguma coisa para você aprender, que você precisa passar e aprender. Cadê Camila? Seja bem-vinda, entrou agora aí. Aí aqui no final, cadê? A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve entorpecer, mãe de todas as virtudes, ou seja, a fé que está ali na base. E tem que ser uma fé, não é aquela fé fraca, é uma fé raciocinada, certo? A gente tem que ter uma base, tem que ter uma experiência de vida. Tem que procurar viver o que a gente vive falando aqui. Né? Porque tem muitas pessoas que por aí que falam, é muito difícil, eu sei, praticar. Mas o que Jesus veio pedir para a gente fazer aqui, além de falar, é praticar também. E por ser difícil praticar por conta das nossas imperfeições ainda latentes, mas não é impossível, né? Quando a gente se esforça, quando a gente tem boa vontade, a gente consegue passar, quando a gente consegue tirar nossas imperfeições do nosso coração, que a gente não precisa mais carregar, e certos sentimentos que não nos fazem bem, né? Então que a gente aprenda a cultivar mais nossa fé, aprenda a ter mais esperança, principalmente nesse momento de pandemia, que esse momento veio nos obrigar a nos olhar mais para dentro, para a gente aprender enxergar o que tem aqui dentro. Porque nessa quarentena eu enxerguei muita coisa que eu alimentava e que não valia a pena, e que não fazia bem. E eu estou aprendendo ainda estou nesse caminhar, né? Aos poucos a gente vai melhorando, vai avançando, porque a gente nasceu para o amor, a gente nasceu para amar, a gente não nasceu para sofrer. O sofrimento é a opção da gente, se a gente quiser sofrer.
Mas problemas vêm, mas não é porque o problema chegou que a gente vai ficar sofrendo. A gente tem que sorrir, tem que agradecer a Deus, tem que buscar Ele quando a gente precisar, porque a gente não é super-homem, a gente está em aprendizado ainda. E procurar olhar o outro, além de olhar pra gente, procurar olhar o outro, porque quando a gente olha o outro, a gente fortifica mais a nossa fé em dias melhores. Que a gente pode mudar, que também a gente acredita que outras pessoas podem mudar, apesar de ser difícil, mas cada um tem um tempo que, infelizmente, a gente quer acelerar o tempo dos outros, das pessoas, né? Mas a gente tem que aprender a ter paciência nessa questão, que às vezes a gente quer que o outro mude, mas o tempo do outro é diferente. E a gente tem que aprender isso. E eu tô aprendendo muito. Então a gente tem que enxergar a gente como aprendiz, outra pessoa também como aprendiz, e não julgar, não criticar e procurar sempre ajudar. E cultivar a fé, cultivar a esperança em dias melhores, porque dias melhores virão. Essa fase vai passar, essa fase, na verdade, nada dura para sempre. Bom, a mensagem de hoje é essa, que a gente aprenda a cultivar mais nossa fé, mais nossa base, né? E minha mãe falou aqui, guarda-te em Deus. Isso. A gente tem que aprender a confiar e se entregar a nossa vida, a nossa existência a Deus. Certas coisas que a gente infelizmente não pode fazer, a gente entrega. Porque Deus, antes da gente pedir, Ele já sabe o que a gente precisa, certo? E a Luísa colocou, todos nós estamos aprendendo, sempre, a todo momento. Essa live aqui é pra gente, não é só pra mim, né? É pra todo mundo. Que também tá servindo pra mim. E foi uma lição muito pertinente pra mim hoje. Que eu preciso aprender a ter mais fé, né? Em mim e em vocês também. Obrigado, parabéns. Continue sempre nesse caminho. Jesus vai me ajudar a continuar sempre firme, apesar das circunstâncias, da dificuldade. Eu vou sempre ir pra frente, Deus quiser. Então a gente vai fazer uma mentalização aqui antes de encerrar, certo? Um pensamento só para terminar. A gente vai fechar o olho, vai pensar em Jesus neste momento do nosso lado e pedir para Ele que nos dê mais fé, que nos mostre situações para a gente procurar cultivar a nossa fé, cultivar a nossa esperança em dias melhores. Que imagine Jesus neste momento lhe dando um abraço, lhe trazendo boas energias, bons pensamentos e boas ações. E que quando a gente precisar de ajuda, que a gente não sinta orgulho, que a gente peça ajuda a Deus e a nossos amigos espirituais. Que a gente sempre pense positivo, sempre pense em aprender com alguma coisa. Que a gente deixe de cultivar pensamentos, ações e palavras negativas. Que isso nos faz mal. Então, que Jesus neste momento esteja do nosso lado, em nosso lar, que Ele abençoe nosso lar interno e nosso lar externo, que é nossa casa. E que todos vocês durmam bem esta noite, que tenham o resto da noite bom, tranquilo, de paz. Que assim seja. Então, obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo, certo? E Flavinha acabou de entrar na hora que eu vou terminar, olha. Boa noite, Flávia. A lição de hoje, só para falar, né, que ela entrou agora, foi sobre a fé, em cultivar a fé, a cultivar bons pensamentos, orar e vigiar. E a fé é a base da esperança e da caridade, certo? Para a gente aprender a cultivar mais, a confiar mais em Deus, a confiar em dias melhores também. A lição de hoje foi essa. João Carlos entrou agora, acabou. Mas vai ficar gravado, aí vocês assistem com mais calma, certo? Tá bom? Beijão pra vocês, que Jesus fique com vocês, que ilumine vocês. Aí amanhã, na quinta-feira, vai ter uma live com
Anderson com gurizada espírita. Não sei se alguém conhece aqui, né? Aquele que vive sem chapéu, que às vezes bota chapéu, bota não bota. Cadê? Cheguei na hora do amém também. Graças a Deus, né? E você pode ver a live depois, que eu vou encerrar. Você pode ver com mais calma, né? Porque já passou um horário aqui. Também tem outras lives seguintes, para não atrapalhar também o horário de ninguém, né? Para quinta-feira tem um convidado aqui. E a gente vai continuar as lições do livro, certo? Que Jesus abençoe vocês, que vocês fiquem com Deus. E até quinta-feira. Beijo. Boa noite.